Aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos dizer primeiramente que é uma alegria para nós, mais uma manhã, tirarmos para estudar a palavra de Deus, né? Conhecermos um pouco mais daquilo que Deus ele quer falar conosco. Bom, nosso assunto ainda é disciplinas espirituais. Iremos falar especificamente sobre o jejum, né? Mas antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa oração, pedindo que Deus ele abençoe todo o nosso, Deus nos dê entendimento daquilo, que é o seu propósito, aquilo que está no coração dele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Senhor, nós oramos a Ti, suplicamos, ó Deus, que todo o ensino, ó Deus, seja para a edificação do corpo, que o Senhor possa nos instruir naquilo que o Senhor deseja que façamos na nossa vida, nós possamos alcançar assim, ó Deus, crescimento, ó Deus, no Senhor, nós possamos, ó Deus, sair das águas, dos arteiros e chegarmos, ó Deus, a mergulharmos nas águas mais profundas e aprendermos cada dia mais e mais fazermos, ó Deus, a Sua vontade. Se conosco, dá-nos, ó Deus, a Tua bênção, essa oração que nós colocamos diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Gostaria de começar lendo a palavra com os irmãos. Amados, vou dizer uma coisa para vocês. Nós aqui estamos somente duas pessoas, um gravando, a gente aqui pregando, mas já é notória aqui a presença de Deus, sabe? Já na oração já senti a presença de Deus, que coisa maravilhosa, né? Sabia que Deus ele está realmente nesse lugar, falando conosco, com o nosso coração. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 47. Irei com os irmãos ali, verso 3 ao verso 5. Essa é a nossa palavra que temos estudado, com diz respeito àquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o ministério também tem nos levado a viver, que é um aperfeiçoamento da vontade de Deus na nossa vida. Ezequiel, capítulo 47, verso 3, vai nos dizer assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar, louvado seja o nome do Senhor. Bom, disciplinas espirituais que temos estudado, independente se é oração, se é jejum, se é a meditação ou se é o estudo, em todos eles nós temos o mesmo propósito. E que propósito é esse? Nós, primeiramente, entrarmos nas águas, buscarmos viver uma experiência com Deus, e dia a dia, nós irmos aprofundando aquilo que é a vontade do Senhor, para que nós não mais nos comportemos como meninos na fé, mas sim como homens maduros, pessoas maduras, para assim como a palavra de Deus nos fala, que a criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos maduros de Deus. É o desejo do Senhor, e o desejo também da nossa liderança, é que nós nos portemos como esses filhos maduros de Deus, que não apenas instruídos com leite, mas com alimentos mais sólidos, mas sabendo que para chegarmos a esse alimento mais sólido, precisamos primeiro passar de etapa por etapa, águas que dão pelos artelhos, águas que dão pelos joelhos, águas que dão pelos lombos, até o momento de chegarmos num nível da água em que não mais poderemos passar a nado, onde não mais teremos contato com as coisas desta vida, e simplesmente estaremos sendo guiados pelo rio, o rio que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Bom, então o nosso assunto que nós tratamos na semana passada, não conseguimos concluir, é o jejum. Dissemos que o jejum ele é uma arma poderosa do crente. O jejum é uma arma poderosa para as lutas desta vida. E também dissemos para os irmãos que o jejum nos últimos dias tem sido algo que muitos crentes têm deixado de mão. Muitos hoje até acreditam que o jejum não é mais para o nosso tempo, mas o jejum ele fica no Velho Testamento. Então, primeiramente, nós começamos a falar do que era a prática do jejum e depois que tentamos concluir o porquê que o jejum ele é importante na nossa vida. Então, só para não ficar voando, não sair entrando direto na ideia, eu vou rapidamente repassar alguns pequenos detalhes. Tentarei não perder 5 minutos com isso, tá? Bom, quando a gente falou de jejum, a primeira coisa que nós falamos foi o que o jejum significa.
qual é o significado do jejum na nossa vida. E falamos, bem, jejum, ele é abster-se, abrir mão de alimento durante um determinado tempo, durante um período programado por nós. Mas esse jejum, ele precisa ter um propósito. E nosso propósito desse jejum é um propósito espiritual. E se é um propósito espiritual, ele não anda sozinho. Esse jejum, que é o propósito espiritual, ele precisa vir aliado, né, à oração. Né? Então dissemos sim, caramba, né, o jejum no dicionário, ele significa abster-se parcialmente ou totalmente de alimento durante um determinado tempo. Mas quando nós falamos do jejum espiritual, esse jejum espiritual, ele significa abster-se durante um tempo da nossa carne para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. E nesse caso que nós estamos nos abstendo da carne para nos relacionarmos com Deus, nós unimos o jejum à oração. Então nós não apenas abstemos durante um tempo da comida, mas também nós iremos, junto com isso, orarmos. Então, esse binômio, jejum e oração, que vai produzir em nós crescimento. Não é apenas o abster-se do alimento, mas é o abster-se do alimento que significa para nós abster-se da nossa própria vontade, na oração, para buscar relacionarmos com Deus. E para tentar gerar essa ideia no nosso coração, a primeira coisa que fizemos foi ir na Bíblia e verificar os momentos em que isso aconteceram. Não simplesmente baseado naquilo que nós achamos que é o jejum, mas nós fomos e olhamos na Bíblia homens que jejuaram e como eles jejuaram. Passamos por algumas pessoas. Citamos, por exemplo, vou passar aqui devagarzinho junto com os irmãos. Começamos, por exemplo, citando a vida de Neemias, que estava lá no palácio junto ao rei, mas ao saber do que estava acontecendo, o que estava acontecendo em Jerusalém, as portas queimadas a fogo, os muros destruídos, o que ele faz? Ele começa a lamentar e a chorar, e durante um tempo ele não comeu e nem bebeu, ele jejuou e orou ao Pai do céu. Ou seja, o homem, ao olhar a sua nação passando por grande problema, mesmo estando vivendo bem, porque ele estava no palácio, ele era um homem de autoridade no palácio, ele jejuou em favor da sua nação. Então aí nós falamos que pagamos um preço muitas vezes de jejum, nós nos relacionando com Deus através do jejum, muitas vezes nem é por nós mesmos, mas para cuidar do povo de Deus, para cuidar da nossa nação, para cuidar daqueles que estão ao nosso lado, e não simplesmente com propósito próprio, mas sempre nos relacionando que estou me abstendo da comida, mas ao mesmo tempo eu estou orando. Também citamos como exemplo a vida de Jonas, a vida do povo de Nínive, que receberam um decreto devido ao seu pecado, mas o que fizeram ao receber o decreto? Eles proclamaram um jejum, eles se humilharam diante do Senhor, então eles proclamam um jejum e eles começam a clamar ao Deus do céu, e por meio dessa atitude, Deus ele perdoa pecados. Então mostrando que para ter muitas vezes o pecado perdoado, não que é pelo pecado perdoado que a gente vai alcançar perdão por causa daquilo que nós estamos fazendo, não. Mas para sermos purificados muitas vezes dos nossos pensamentos, das coisas que não glorificam o nome do Senhor, há a necessidade de nós abstermos da nossa carne. Lembra que o jejum nada mais é do que você ter a prática de abster-se da vontade da carne para se relacionar com Deus. Então, ao saber do problema, ao saber do pecado, ao ter consciência do pecado, o que eles fazem? Se abstêm da comida e oram ao Senhor, mostrando para a gente que toda vez que nós quisermos nos livrarmos de sentimentos que não glorificam ao Senhor, de coisas que não estão de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, uma ferramenta tremenda é você jejuar, aprendendo a se abster da carne e orando ao Senhor, que é o seu relacionamento com Deus. Depois falamos também sobre a vida, sobre a vida de Jonas, depois falamos sobre a vida de Daniel. Daniel, ele tem uma visão, diz a palavra de Deus que ele estava, teve visão não, diz a palavra de Deus, diz que Daniel ele estava papirando, estudando, disciplina espiritual, e agora meditando naquilo que ele estudava, meditação, meditar na palavra de Deus, também um ensinamento das disciplinas espirituais. Diz que ele percebe que passou-se o tempo em que o povo estava cativo.
E agora o que ele vai fazer? Ele vai jejuar e ele vai orar ao Deus do céu, pedindo perdão pelos seus pecados. Ele se humilha diante do Senhor. Então perceba que mais uma vez, mais um exemplo de uma pessoa, né, de um servo de Deus, que faz o jejum e que ora com um propósito. O propósito é de humilhar diante do Senhor, mostrando que a prática do jejum, ela é uma prática que vem desde os homens antigos. Também dissemos que Davi, né, quando ele pecou, ele também foi lá, jejuou. Né? Dissemos também sobre a vida de Esther, que proclama um jejum para poder entrar na presença do rei. Então, todas essas palavras nos mostram que o jejum, ele é uma ferramenta fundamental na vida do crente. Amém? Aí sempre fica aquela pergunta, se isso não ficava apenas no Velho Testamento, que é uma pergunta que permeia os dias de hoje, e aí nós fomos lá e falamos assim, vou dar uma passadinha no slide, rapidamente, estou me acostumando a trabalhar com slide, coisa boa. Então está passando, passou, Dani? Passou não. Ah lá, são apenas perguntas, deixamos 2 perguntas ali, né, que estão acontecendo nos dias de hoje. Por que jejuar? Por que fazer jejum? Existe um motivo para os dias de hoje nós fazermos jejum e deixamos uma ideia final. E qual foi a nossa ideia final? Por que fazer jejum? Porque Jesus, ele é o nosso modelo maior de vida. Então, nos dias de hoje, nós perguntamos por que jejuar? Por que fazer jejum? Nós dizemos que nós fazemos jejum porque Jesus é o nosso exemplo principal. Dani, eu não estou conseguindo passar. Você passa para mim, por favor. Eu não consegui. Problemas técnicos acontecem, o slidezinho aqui não está passando. Mas vamos lá, tem que passar aqui alguns slides. Passou mais um. Aí ficou porque Jesus é o nosso maior modelo. E por que Jesus é o nosso maior modelo? E aí nós entramos para finalizar os nossos últimos 5 minutos e entrarmos de fato, né, terminarmos, concluirmos a nossa EBD aqui no assunto de jejum. Jesus, nós falamos que nós jejuamos nos dias de hoje e combatemos aqueles que dizem que o jejum ficou no passado e não é mais para os dias de hoje. Por quê? Porque Jesus é o nosso maior modelo. A Bíblia vai falar, né, João ele vai dizer que Jesus ele fala assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Jesus também certa feita vai nos dizer assim, ó, que as obras que eu fiz, vós também fareis. Então nós começamos a ver que aquilo que Jesus ele faz, nós fazemos. E nós vimos na palavra de Deus que Jesus, né, deixei ali os 2 versículos que foram faladas essas palavras, que Jesus ele jejua. Antes de começar o seu ministério terreno, a primeira coisa que ele faz foi, ele vai ao deserto, local de oração, local de separação, e jejua durante 40 dias e 40 noites. Durante 40 dias e 40 noites, ele não comeu. Mas chega um momento que ele teve fome. Então é importante dizer que o jejum de Jesus, pelo menos aquele descrito pela Bíblia, é um jejum de 40 dias e 40 noites sem comer. Então Jesus ele nos dá o seu exemplo. E como Jesus ele é o nosso exemplo maior, Jesus jejuou. Se Jesus, mediante a saber, queria passar por problemas espirituais tão grandes, enfrentamentos espirituais tão grandes, que lembramos da palavra de Deus, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais, nos lugares celestiais. Então nós precisamos estar preparados para vivermos esses momentos. Então Jesus, percebendo que iria passar por isso, o que ele faz? Jejua durante 40 dias e 40 noites. Mas, Fernando, essa é a única passagem que isso acontece? Não. Podemos também ver, Jesus ali no capítulo Lucas 4, verso 1 e 2, eu estou rapidamente só recapitulando o que falamos na semana passada. Também temos um outro momento, quando Jesus ele vai bater um papo com os discípulos. E aí eu estou em Mateus capítulo 6, do verso 16 ao 17. E aí Jesus está ensinando aos discípulos, né, como se comportar em muitas coisas. E ele vai falar, quando fores dar esmola, age desse jeito, não age como os hipócritas. E a esmola é a nossa oferta. Então Jesus está ensinando, quando fores dar. Ele não falou, se fores dar a esmola. Ele falou, quando fores dar. Ou seja, nós iremos dar esmolas, no caso, quando formos ofertar. Nós não ofertaremos igual aos hipócritas, chamando atenção para aquilo que nós estamos fazendo. Não. A nossa vida é uma vida que é de relacionamento com Deus apenas. Não saiba, pois, a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda. É disso que Jesus está falando.
Depois ele fala, quando fores jejuar, quando fores orar, você não precisa parar na frente de muita gente para falar, não, vai para o seu quarto e orareis assim. E aí ele deixa aquela oração do Pai Nosso. Então, nesse discurso, ele está falando, quando fores fazer isso, quando fores fazer aquilo, Jesus ele vai falar uma mesma frase. Quando fores jejuar. E perceba que é a mesma frente que discute sobre se o jejum é para as práticas do dia de hoje. Essa mesma frente não fala de esmola, não fala da oferta. Essa mesma frente ela não vai falar sobre a oração. Ou seja, ela pega um pedaço da Bíblia e fala assim, essa parte que para mim não serve, essa parte serve. E não é disso que nós vivemos. Nós precisamos entender de quando Jesus ele fala, quando jejuares, é porque ele está colocando sobre nós a expectativa que um dia nós jejuaremos. Quando ele fala quando orares, é porque ele tem a expectativa que nós, servos de Deus, iremos orar. Quando ele fala quando der esmola, é porque ele sabe que no nosso comportamento como filhos de Deus, nós iremos dar esmola. Então, quando jejuares, está mostrando que na palavra de Jesus, jejum faz prática, faz parte da nossa vida cotidiana. Jejuar. Amém? Bom, e foi exatamente aí nesse ponto que eu parei, mostrando que o jejum, nós jejuamos porque o nosso Jesus é o nosso exemplo maior. E como Jesus ele é o nosso exemplo maior, e Jesus jejuou, e Jesus nos orientou a jejuar, então nós jejuamos. E é por isso que nós jejuamos, porque Jesus jejuou. Bom, aí nós continuamos um pouquinho agora, a partir de agora, né, finalizando a ideia do jejum. Por que jejuamos? Qual é o propósito do nosso jejum? Bom, se nós abrirmos a palavra em Mateus capítulo 17, versos 19 ao verso 21, vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Aqui eu vou ler bastante, tá, amados? Bastante coisa para nós lermos. Deixa eu só passar aqui. Vai estar escrito assim, eu vou ler ali, tá bom? Então, de repente, eu dou uma sumida agora. Vamos lá. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Olha só, eu deixei em destaque aqui, por causa da vossa incredulidade. Porque, em verdade, vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O texto que estamos lendo é um texto agora em que chega um menino que ele está acometido de um espírito imundo. E agora os discípulos eles vão tentar orar e não conseguem expulsar o demônio. E diz a palavra de Deus que levam até Jesus e falam, os teus discípulos não conseguiram fazer. Jesus ele vai lá e fala, homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Mas depois que ele expulsa o demônio, os discípulos vêm em particular e perguntam, Senhor, por que nós não podemos expulsar os demônios? E Jesus ele vai dizer assim, que por causa da vossa incredulidade. Então a primeira coisa que eu queria que os irmãos entendessem, que aquele demônio não foi expulso. Aquele momento difícil que aqueles caras estavam atravessando não aconteceu, não conseguiu passar. Não foi apenas pelo jejum e pela oração que aquilo aconteceu, que ele conseguiu expulsar. Não, Jesus ele começa assim, não foi expulso por causa da vossa incredulidade. Então, na nossa vida, a nossa vida precisa ser uma vida de fé e prática. Não apenas ação, mas nossa vida precisa ser uma vida de fé. Porque a fé, ou melhor, porque se você quiser apenas fazer a obra não vai te levar a lugar nenhum. A nossa vida é uma vida de fé e obra. Não apenas obra e não apenas fé. A nossa vida ela tem que ter unidos os dois. A fé no Senhor Jesus e a obra. A fé sabemos que só Deus pode operar. Nós cremos que Deus ele tem poder para operar muito mais infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Essa é a fé que nós temos que ter. Nosso Deus ele tem poder para operar muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Porém, apesar de termos a fé nesse Jesus, nesse Deus, nós não podemos esquecer que apesar da fé ser de graça, ela não é uma fé barata. Há uma necessidade de pagar um preço. E qual é o preço? Aí Jesus vai lá e fala a nossa parte. Mas esta caixa de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Quando você fala de pela oração e pelo jejum, você lembra o que é a oração? Você lembra o que é o jejum?
é você abster-se da sua vontade. E o que é oração? É você meditar a palavra de Deus, é você conversar com Deus. Então você só consegue fazer algumas coisas se você tiver relacionamento com Deus. Esse relacionamento é oração, mas não é apenas oração, é você aprender a cada dia a recusar a sua carne. O jejum ele aponta para isso. É você abrir mão da sua necessidade básica, é você abrir mão da sua carne para se relacionar com Deus. Então não basta apenas ser fé, mas na sua vida de fé e prática, você precisa todos os dias, jejum, se anular, se relacionar com Deus. Então aquele demônio só foi expulso, porque Jesus ele se anulava e Jesus se relacionava com Deus. Enquanto nós não aprendemos na nossa vida que nós precisamos nos anular e nos relacionarmos com Deus, nós não veremos as grandes manifestações de Deus na nossa vida. Nós não veremos coisas grandes acontecendo. Ele fala, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis esse monte vai daqui para colar. Mas para você ter essa fé, né, que é uma fé redentora, para você ter essa fé, você precisa se relacionar com Deus. Tem aquela fé, eu creio que Jesus existe, aquela fé salvadora. Não, não é isso não. É fé que é fruto de relacionamento. Se você não tiver relacionamento com Deus, se você não aprender a se anular, você não vai ver a sua família sendo transformada. Se você não aprender a se anular, você não vai ver a sua vida sendo transformada. Se você não aprender a se anular, você não vai ver pessoas que estão ao seu redor se chegando à presença do Senhor. Porque para você ver essas coisas acontecendo, há necessidade de você se relacionar com Deus. Aprendendo a abrir mão de si e se relacionando com o Senhor. Podemos, por exemplo, ver um ato bem legal, que está em Efésios capítulo 6, verso 12. Nós precisamos ter entendimento do que é expulsar demônios, né? E o expulsar demônios na nossa vida pode ser, como é que eu faço para me libertar de sentimentos que não glorificam o Senhor? Como é que eu faço para transformar o ambiente da minha casa? Como é que eu faço para transformar o ambiente do meu trabalho? Como é que eu faço para... meu filho está depressivo, eu estou depressivo. Como é que eu faço para abrir mão dessas coisas? A Bíblia vai nos dizer, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados, nós não podemos esquecer que a nossa luta não é sobre as coisas desta vida. A nossa luta ela é espiritual. E para vencer, o que Jesus está ensinando aos seus discípulos, que para vencermos coisas espirituais, nós precisamos batalhar. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos abrir mão do nosso eu e nos relacionarmos com o Senhor. E note que muitas vezes nós queremos passar pelas coisas achando que nós iremos conseguir só pela nossa fé. Que nós cremos que Deus ele tem poder. Não, não é só isso, querido. Você precisa sim se esforçar a viver relacionamento com o Senhor. Você precisa sim se esforçar para viver o melhor do Senhor. Você precisa meditar na palavra de Deus. Se você quer ter uma vida transformada, você tem que meditar na palavra de Deus. Como é que nós iremos conseguir nos parecermos cada vez mais com Ele, se nós não sabemos o que Ele fez? Para você saber o que Ele fez, para você saber o que Ele é, você tem que conhecer a palavra de Deus. E você tem que tirar dias, momentos de qualidade, para meditar naquilo que Ele fez. Você precisa orar, você precisa conversar com Ele, e você precisa abrir mão da carne. Então, para você conseguir combater os lados, as coisas que são espirituais, você precisa viver de maneira espiritual. Aquele que é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Mas como é que se torna espiritual? Praticando coisas espirituais. O jejum, a oração, a meditação, o estudo da palavra de Deus. Coisas que são interiores. Não é coisas que o homem vai ver lá fora. Mas coisas que são interiores, não tem ninguém vendo, mas a gente está trabalhando. É lógico que toda vez que você vai trabalhando essas coisas interiores, o exterior ele vai sendo notório. As pessoas começam a perceber que há algo diferente. Fernando já não é mais o mesmo. Fernando já não se aborrece mais no trânsito. Fernando já não... eu estou falando de mim, tá? O Fernando agora, já na hora de conversar com alguém, já é um cara mais tranquilo. Então, são os frutos do Espírito que vão aparecendo, mas por meio de você aprender a abrir mão da sua carne, por meio de você se relacionar com Deus, por meio de você papirar, estudar, por meio de meditar naquilo que é a vontade do Senhor. Quer ver um exemplo muito interessante? Diz a palavra de Deus que quando Paulo ele chega em um determinado lugar e ele começa a manifestar muitos sinais, muitos prodígios. Diz a palavra que as pessoas vinham até ele e a sua roupa curava os enfermos.
pessoas vinham até eles, né, com espíritos endemoniados, e os demônios eles eram expulsos. Aí teve um grupinho, filhos de Cefas, falou assim, então já que é só isso, aceitei Jesus, vou expulsar os espíritos também. Isso se encontra lá em Atos 19, do verso 13 ao verso 16, diz assim, vou ler ali, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor, Jesus, sobre os que tinham espíritos malignos, ele vira lembra o ensinamento de Jesus? Essa caixa de demônios foi expulsa com jejum e oração. Aí agora, um grupo cismou de ver as pessoas endemoniadas e cismaram agora de expulsar os malignos, os espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles estavam falando em nome de Jesus. Estavam falando do sobrenome que é sobre todo nome. Não é o nome que é sobre todo nome? Eles estavam falando sobre esse nome. E ele fala, os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, olha só, estão ali os filhos de Seva, falando em nome de Jesus, falando segundo aquilo que eles aprenderam de Paulo. Ei, espírito imundo, sai em nome de Jesus, em nome daquele que é sobre todo nome. Sabe o que o espírito respondeu? Diz a palavra de Deus, que o espírito disse assim, disse o espírito imundo, o de espírito maligno, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas quem sois vós? Mas vós, quem sois? Saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se, palavra difícil de ler, de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Resumo, foram envergonhados. Vou expulsar em nome de Jesus. Eu sou de Paulo, vou expulsar em nome de Jesus. Eu sou da máquina, eu sou da igreja tal, não importa, querido. Você não expulsa em nome de Jesus só porque é em nome de Jesus, não, querido. O nome de Jesus, sim, ele tem poder, ele é o nome que é sobre todo nome. Sim, é verdade. Mas se você não tiver relacionamento com Deus, nada acontece, querido. Ele está dizendo, olha o Espírito Maligno dizendo, eu conheço Jesus. Olha, eu conheço Paulo. Mas você não conhece, não. Você não se relaciona com Deus. Você não nem testemunho dá. Você não abre mão da sua carne. Você não se relaciona com o Pai. Você não papira. Você não estuda. Você não medita. Eu conheço Jesus. Jesus se anulou. Jesus passou... Desculpa, passei aqui sem querer. Jesus se anulou. Jesus passou 40 dias, 40 noites tentado no deserto. E toda vez que o adversário colocava alguma coisa contra ele, ele respondia na palavra de Deus. Papirava, estudava, conhecia a palavra. Então não adianta. Em nome de Jesus, a minha fé no poder de Deus. Não, querido. Precisa ter relacionamento com Deus. Precisa aprender a abrir mão da carne. Paulo, ele era um cara que poderia expulsar os demônios porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele se relacionava com o Pai. Ele abria a mão da sua carne em favor do Evangelho de Deus. Por isso que ele conseguia expulsar demônios e assim se vai. Só para fechar, esse assunto sobre jejum, e aí nós irmos somente para partes práticas, que aí são bem rápidas. Amados, independente da sua idade, tá? Você precisa saber responder mediante questionamentos. Existem alguns questionamentos trazidos por alguns grupos religiosos, você precisa saber responder. Por exemplo, algumas pessoas dizem o seguinte, deixa eu tentar passar o texto aqui, o texto está aí. Pessoas olham para esse texto aqui, diz assim, Mateus 9, 14 e 15. Vou ler o texto, depois eu explico o que muitas frentes dizem aí. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, seus discípulos não jejuam. Disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Algumas correntes, algumas frentes vão dizer que esses dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Algumas frentes vão dizer assim, bom, nós não precisamos mais jejuar nos dias de hoje. Esse texto que Jesus está falando, os dias que será tirado o esposo, é o dia que está entre a morte e a ressurreição. Esse período entre a morte, esse interstício aqui entre a morte e a ressurreição, é o tempo que eles precisarão jejuar. Depois disso, eles não precisam mais jejuar.
muitas pessoas utilizam esse texto para dizer que o jejum nos dias de hoje não há mais necessidade. Porque o tempo que vai ser tirado o esposo já passou, o esposo atirou, já passou, agora nós já temos o esposo. Não, e nós não acreditamos nisso não, tá, querido? Mas, Fernando, eu posso falar, oi? Então, se você está dizendo que não era só nesse momento, você consegue me dizer na palavra, pessoas que depois de Jesus ter ressuscitado, ou seja, no período da igreja primitiva, jejum, os discípulos jejuando, posso te mostrar alguns textos. Vamos lá, só para quebrar a ideia de que o jejum acabou. Jesus jejuou, a igreja primitiva jejuava. Vamos nessa? Está escrito assim. Vamos na Bíblia, né? Vejamos esse argumento na Bíblia. Primeiro, Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando. O que eles estavam fazendo? Jejuando. Eles serviam e jejuavam. Disse o Espírito Santo, apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então perceba que na hora que eles jejuaram, eles se tornaram sensíveis ao Espírito Santo. Olha, estando nós servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, uma maneira de nós sermos sensíveis ao Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer, é jejuando, é abrindo mão da carne, é nos relacionando com Deus, servindo e jejuando. Então, nós estamos mostrando atos da igreja primitiva, em que as pessoas jejuavam, as pessoas se separavam, as pessoas se consagravam, e após esse jejum, o Espírito Santo falou. Mas só tem esse texto, tem mais um, vamos lá. Atos capítulo 14, verso 23. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Amados, tinha que ser tomada uma decisão. O que eles fizeram? Oraram com jejuns. Quero tomar uma decisão. Não sai tomando não, querido. Ora, mas se abre mão. Abra mão da sua vontade. Faz jejum. Arma poderosa para tomar boas decisões. Porque quando você está fazendo jejum, está se relacionando com Deus, assim como o texto anterior, você está mais sensível àquilo que o Espírito Santo tem a dizer para você. Porque você está abrindo mão da sua vida carnal para se relacionar com Deus. Então nós estamos mostrando na palavra de Deus que não, o jejum sim continua. A igreja primitiva sim jejuava e tinha experiências com o Senhor, experiências de orientação, de ser mais sensível ao Espírito Santo, experiências de tomadas de decisão, jejuando e orando. Outro texto, 2 Coríntios capítulo 6, do 3 ao 5, vai dizer assim, estou falando de Paulo agora, falando dos Coríntios. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, olha só, ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Tudo eu sou exemplo, em tudo eu sou recomendável, em tudo as pessoas vão olhar para mim, porque eu sou ministro de Deus, eu sou representante de Deus. E quais são as coisas que ele vai dizer que nós precisamos ser recomendáveis, que nós precisamos ser exemplos para esta terra? Dá muita paciência, pega aí, hein? As aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Ele está dizendo que nós precisamos sim ser recomendáveis, ser exemplo em muitas coisas. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nas tribulações, nos trabalhos, nas vigílias, também nos jejuns. Paulo está dizendo o que então? Que ele jejua. E jejuar faz parte da nossa vida, tornando-nos, pois, recomendáveis. As pessoas precisam olhar para nós como pessoas que se separam. Jejum é simplesmente, como nós falamos, abstinência de alimento. Jejum também, melhor, o jejum é o quê? É você abrir mão da sua carne para se relacionar com Deus. É por isso que tem que ter muito cuidado com aquele jejum, que as pessoas simplesmente dormem, acordam e entregam um jejum. Fernando, por que você está falando isso? Porque isso não é relacionamento com Deus. Ah, vou fazer jejum de 0 às 9. Vou dormir meia-noite, vou acordar 8h59, vou
vou entregar o jejum, depois vou voltar a dormir. Não, isso não é jejum não, querido. É qualquer coisa, menos jejum. Jejum, abrir mão da carne, relacionamento com Deus. Isso é jejum. Amém? Vamos lá? Bom, chegamos ao final, né, do nosso, né, não do nosso estudo, né, mas da nossa defesa do jejum nos dias de hoje. Por que jejuamos? Porque Jesus é o nosso exemplo maior. Por que jejuamos? Porque os discípulos jejuaram. Porque homens de Deus jejuaram. Por que jejuamos? Porque nós queremos aprender a cada dia a abrir mão da nossa carne e nos relacionarmos com Deus. Por que jejuamos? Porque nós queremos, no reino dos céus, como dissemos lá na vida de Paulo, termos autoridade em meio ao mundo espiritual. E quando Paulo ele conseguia expulsar os demônios, é porque ele tinha autoridade no meio espiritual. E nós precisamos nesta vida ter autoridade espiritual. E para você viver autoridade espiritual, você precisa aprender a abrir mão da carne. Jejum para te ensinar a abrir mão da sua carne. Abrir mão da sua necessidade mais básica. Porque quando você aprende a abrir mão das suas necessidades básicas, aquelas coisas que de repente são diferentes, mais difíceis, o desejo carnal, né, a sua dificuldade de perdoar, você vai abrindo mão para fazer o que? Se relacionar com Deus, viver a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos agora para um finalzinho do texto, né, o finalzinho do nosso... Quanto tempo eu tenho aí, Dani, por favor? 20 minutos? Amém, glória a Deus. Bom, então a gente agora só vai terminar considerações finais, tá? Como Jesus nos orienta. Agora, como fazer jejum? Já fizemos a defesa, né? Por que nós jejuamos? O que as pessoas dizem? Como é que na palavra nós conseguimos dizer que não, jejuar é importante? Agora, considerações finais. Como jejuar? Quais são os tipos de jejum? E vamos lá. E agora eu vou bem rápido, porque é na prática mesmo, tá bom? Vamos lá? Como Jesus nos orientou a jejuar, fazer jejum? Bom, Jesus nos orienta assim, tá? Vou pegar primeiramente o texto. Jejum que agrada a Deus. Mateus capítulo 6, versos 16 ao 18 vai dizer assim: E quando jejuardes, ou seja, já falamos sobre isso, há uma expectativa no coração do Senhor de que as pessoas vão jejuar, que os discípulos iriam jejuar. Por isso que ele fala aí, quando jejuardes. Não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque configuram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Para que aos homens pareça que jejuam. Então, essa não é a nossa posição. Agora eu quero que todo mundo perceba que eu estou jejuando. Não, não é assim. O jejum que agrada a Deus não é assim. Não é para mostrar para ninguém o que você está fazendo. Lembra? Não saiba a tua mão direita o que faça. Essas são as orientações de jejum. Não, de Jesus, perdão. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Quando você jejua, você já recebe o seu galardão. Pode ser um galardão físico. Porque muitos estudos científicos mostram que você vai ter uma purificação, do seu sistema digestivo quando você consegue fazer jejum durante algumas horas. Isso é bom, já tem galardão. Mas também tem galardão no céu, porque ele vai falar assim, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Para quê? Para não ficar visível para ninguém. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, ninguém precisa saber que você está jejuando. Para não parecerdes aos homens que jejua, mas a teu Pai. Não esquece. O jejum é um relacionamento entre você e o Pai. É você e o Senhor. Você jejua, não é para ninguém ficar sabendo, mas meu esposo só fica sabendo, é normal. Afinal de contas, se a tua esposa está sabendo, é porque você dorme com ela, está do lado dela, tem relacionamento com ela sabe. Seu marido está sabendo, glória a Deus. Que bom, é isso mesmo. Você não precisa ir na rua, eu estou jejuando. Igual os hipócritas fariseus faziam. Os hipócritas fariseus faziam exatamente isso, que ficava lá, com aquela cara batida. Estou com fome. Não, querido. Nossa vida, uma vida de relacionamento com Deus, ninguém precisa saber que nós estamos jejuando. Bom, mas a teu Pai está em secreto. E teu Pai, olha que benção agora, amados. Teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Vou até deixar o publicamente de lado. Apesar que é uma promessa de Deus. Jesus que falou. Mas Jesus que te vê em secreto. O nosso jejum é um relacionamento apenas com Deus. Não é para nenhum homem lá fora saber. O pastor não precisa saber que você está jejuando. Pastor, estou jejuando um propósito de Deus. Não precisa. Eu sou líder de jovens. Jovens, eu estou fazendo um jejum. Um jejum está abençoado. Ninguém precisa saber. É você e Deus. É a orientação de Jesus. O jejum, ele é uma coisa individual. Você e o Senhor. Até os jejuns públicos, aquele que você convoca a multidão, convoca o povo para jejuar,
Você não precisa dizer para a pessoa que está jejuando. Porque no jejum público, mesmo no público, você está fazendo um jejum que é privado, você e o Senhor. Amém? Bom, um outro texto que Jesus vai nos ensinar a jejuar. Como jejuar, ou melhor, como não jejuar, né? Seria a ideia do jejuar, do não jejuar. Bom, em Lucas 18, verso do 9 a 14, vai dizer assim: disse também esta parábola, e a uns que confiavam em si mesmo. Ouviu a palavra? Pessoas que eram autoconfiantes. Pessoas que diziam, eu sou fera. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar. O fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Olha como é que o fariseu hipócrita, que Jesus estava combatendo, dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Não sou roubador, não sou adúltero, não sou isso não. Eu, autossuficiente, jejuo 2 vezes na semana. Era um costume, né? Era um costume deles. Então a nossa vida, olha o que Jesus está mostrando. Não sejais, pois, como os publicanos, queridos. Não sejais, pois, como esses hipócritas, esses escribas, esses fariseus. Não é isso a nossa vida. A nossa vida nós não precisamos jejuar de maneira religiosa. Toda quinta-feira eu vou jejuar até tal horário. Toda sexta-feira eu vou jejuar até... se for um propósito real com Deus. Mas não por uma imposição, mas porque é um costume, não. Eu jejuo porque eu quero ter relacionamento com Deus. Não esqueça, o seu jejum, a sua separação, tem um único propósito: ter relacionamento com Deus. Mesmo que você está fazendo aquele jejum que é público, eu não preciso dizer para ninguém que eu estou jejuando. É o meu relacionamento com Deus que está sendo aperfeiçoado. Amém? Bom, tipos de jejum. Aí você vai assim: Fernando, já ouvi falar tanto de jejum, mas como é que se jejua, hein, Fernando? Aí eu vou dizer que existem 3 tipos de jejum, tá? 3 tipos, Fernando? 3 tipos. E aí, isso é muito bom, tá? Lembra que nós falamos assim, lá no início, que o homem levou Ezequiel a um determinado lugar, mandou entrar nas águas que davam pelos tornozelos, algumas traduções artelhos, águas pelos joelhos, águas que davam pelos lombos, até atravessar nado. Eu acredito que os tipos de jejum, eles têm essa característica, né? De aperfeiçoamento também. Podem ter essa característica de aperfeiçoamento na nossa vida. Nós saímos do nível dos artelhos até as águas profundas. O primeiro jejum a gente chama de jejum parcial. Jejum parcial, Fernando? Qual é o jejum parcial? O jejum parcial é aquele jejum que você se abstém de alguns alimentos. Você não abstém totalmente dos alimentos. Pode ver, por exemplo, isso. Lá em Daniel, capítulo 10, verso 1 ao verso 3. Vai dizer assim: no 3º ano do rei Ciro, ou do 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra de Daniel, cujo nome era Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive por 3 semanas. Durante 3 semanas, olha o que ele fez. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Ele não falou que ele ficou sem comer. Ele falou que alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Ele não falou que não comeu legume. Ele não falou que não bebeu água. Jejum parcial. Está jejuando parcialmente. Está abrindo mão daquilo que é desejável para ele para se relacionar com Deus. E está abrindo mão das coisas que são agradáveis a ele para se relacionar com Deus. O nome disso, jejum parcial. Eu gosto muito de dizer, e eu vou te contar uma experiência minha particular. Nessas semanas de jejum, a gente foi buscando a verificar cada uma das etapas do jejum, né? Foi experimentando. E percebi o seguinte: eu quero jejuar um dia inteiro. A pessoa que não está acostumada a jejuar um dia inteiro é difícil. Muito difícil. Então o que você faz? Começa com o jejum parcial. Vou abrir mão das coisas desejáveis. Abrir mão, por exemplo, de batata frita, e aquela carne maravilhosa.
Passa um dia ali no legume. Passa um dia ali comendo coisas mais tranquilas, mas com um propósito. Não é estou fazendo dieta. Eu estou abrindo mão de coisas desejáveis para ir aprendendo a me relacionar com Deus. Ali, Daniel, ele abre mão, né, das coisas desejáveis da carne para se relacionar com Deus. Então, nós podemos começar assim, aprendendo a abrir mão de coisas mais simples. Águas que davam pelos artérios. Não estou dizendo que Daniel era um cara de águas que davam pelos artérios, não. Vendo? Que era um jejum mais fácil de fazer. Né? Se você olhar o geral, é um jejum mais fácil de fazer, porque você, apesar de não estar comendo as coisas mais desejáveis, abrindo mão da sua vontade, você está comendo uma coisinha mais leve, uma coisinha mais saudável. E vai ali. Cuidado que isso não é dieta, tá? Bom, depois do jejum parcial, existe um jejum que a gente chama de jejum normal. Que é o jejum que nós dizemos que foi o jejum que Jesus fez, né? Não de 40 dias e 40 noites, tá, amados? Mas é o jejum em que você abre mão de qualquer tipo de alimento, porém bebe água. Ah, tá. Então, o jejum normal é aquele jejum em que você abre mão de qualquer tipo de alimento, porém bebe água. Por exemplo, quando Jesus ele vai ser tentado no deserto, a Bíblia vai dizer assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. A Bíblia não vai dizer que ele teve sede. Se a Bíblia não diz que ele teve sede, é porque deve ter bebido água. Então ele fez um jejum, sim. Não comeu nem bebeu. Deserto, no máximo, vai conseguir a água. Ah, verdade, Fernando. Então, assim, nós dizemos que esse é o jejum normal, em que a pessoa ela vai se abster de alimento, porém ele vai beber água. Pessoas dizem que quando você quer fazer um jejum de 3 dias, eu nunca fiz, tá? Esse é o jejum ideal. Você beba água, porém, mas que se abstenha de alimento. Amém? Tem. Glória a Deus. Outro jejum, que aí esse é um jejum mais difícil, que é o jejum absoluto. O que é o jejum absoluto? Jejum absoluto é aquele jejum em que você abre mão de tudo, quer seja alimento, quer seja bebida, quer seja comida ou quer seja água mesmo. Você abre mão de tudo. Ah, tá. Então, quando eu digo que eu sou fazendo jejum absoluto, quando a abstenção de todo e qualquer tipo de alimento e líquido. Não como nem bebo nada. Isso foi um exemplo, esse exemplo aconteceu lá em Esther. Quando ele foi lá, Mardoqueu vai lá, conversa com Esther, Esther fala para ele assim, ó, vai lá, convoca o povo a pregoar um jejum. Ficar sem comer e sem beber. Não vou ler o texto todo não, porque nosso tempo já está acabando, mas depois você dá uma estudada, uma papeirada, que é Esther, capítulo 4, verso 15 até o verso 17. Então nós temos 3 tipos de jejum. O jejum que é parcial, que é quando você se abstém de uma parte de alimento, de uma parte de bebida, né? Aquela que é agradável. Nós temos o jejum, que é o jejum normal. O jejum normal é aquele jejum em que você abre mão de alimento, qualquer tipo de alimento, mas bebe água. E a gente acaba orientando pessoas que estão no início ali, né? Fazer primeiramente jejum parcial, e depois aprender a fazer o jejum, né? Que é o jejum de água, né? Que as pessoas dizem que é o jejum normal. E depois, se você quiser viver algo diferente, mas é por um tempo bem determinado, tá, queridos? Não aconselho ninguém a fazer isso durante 2, 3 dias. Né? É jejum para se fazer durante um dia apenas. Vamos lá, você pode abrir mão de água e de bebida, aí é o jejum total. Tá ok? Bom, o jejum que a gente chama de jejum absoluto. Então nós temos 3 tipos de jejum. E conforme nós vamos crescendo, tendo as águas que dão pelos artelhos, chegando até as águas mais profundas, nós vamos nos aperfeiçoando, fazendo jejuns parciais, fazendo jejuns, né, que são os chamados jejuns normais, e chegando a um determinado momento fazer o tal jejum absoluto. Amém? Glória a Deus. E como fazer esse jejum? Bom, e aí eu gosto muito dessa ideia de como fazer o jejum. Estamos chegando no final, que é assim. Sabemos quais são os tipos de jejum. Mas, Fernando, eu não tenho praticado jejum, ainda estou ali, ó. Eu nem entrei na água ainda. Então, a primeira coisa que eu te convido é entrar na água para poder aprender, né, a ter água pelos artérios, a ter água pelos lombos, ter água pelos joelhos, ter água pelos lombos, até mergulhar. Quer fazer jejum? É muito parecido com a prática que você querer correr uma maratona. Fernando, hoje eu quero correr uma maratona. Então, você não vai sair na rua e correr 42 quilômetros. Acredito que caminhar 42 quilômetros vai dar problema já. Então, se você quer correr uma maratona, o que você faz? Você começa a se alimentar melhor, começa caminhando ali seus 2 quilômetros, aí depois começa a caminhar 5, daqui a pouco você corre 5, aí daqui a pouco você vai para 10, e você está fazendo o quê? Você
sendo das águas dos artérios, passando pelas águas dos joelhos, depois passando pelas águas dos lombos, até alcançar a meta que nós queremos alcançar. São os 42 quilômetros. Então, se você quer começar a fazer jejum, eu te oriento da seguinte maneira, a liderança te orienta assim, ó, eu nunca fiz jejum, posso fazer jejum até às 9? Lógico que pode. Desde que não seja acordando 8h59. Por exemplo, eu acordo às 5. Se eu nunca fiz jejum, o que eu faço? Ó, eu vou fazer jejum até às 9, durante uma semana. Estou aprendendo, água pelos artérios. Mas tenho dificuldade. Posso tomar um cafezinho até às 9? Um cafezinho purinho? Pode, ninguém vai brigar contigo, não. Aí na semana que vem, que você já aprendeu a fazer pelo menos jejum até às 9, experimenta na próxima semana fazer o jejum só com água até às 9. Conseguiu? Experimenta na outra semana fazer o jejum sem nada até às 9. E vai aperfeiçoando, vai até meio-dia, depois, quem sabe, vai até às 14, vai até às 16, e vai se aperfeiçoando, e Deus vai trabalhando na tua vida. Você não precisa, é igual a oração, né? Você não precisa já começar orando 1h30, não precisa. Você pode tentar 5 minutos ali, né, orando ao Senhor, batendo aquele papo com Deus, né, e levando apenas a sua mente. Quer estudar? Começa lendo um capítulo apenas por dia. Eu nem consigo um capítulo, bem, lê alguns versículos apenas por dia, e vai se aperfeiçoando, vai se esforçando para crescer mais. Se esforçando, Fernando? Porque o convite do homem de Deus para Ezequiel foi, entra na água, mediu mais 1000 côvados, e ele foi. Então, não é simplesmente entrar na água, você tem que entrar na água e prosseguir, sem voltar para trás. Como diz a palavra, nós não somos daqueles que voltam para trás. Chegou no artelho, vou avançar. Chegou no joelho, vou avançar. E vai se aperfeiçoando, cada dia mais e mais, se aperfeiçoando no Senhor. Aí você vai passar pelas águas que dão pelos artérios, águas que dão pelos tornozelos, se você preferir, águas que dão pelos joelhos, até chegar o momento que você vai fazer o quê? Entrar em águas profundas. A nossa ideia não é que você hoje já comece a jejuar. Agora eu já jejuo paca já. Agora já comecei hoje, já estou jejuando até meia-noite, um dia inteiro. Não faz isso, vai passar mal. Mas vai devagar, bem devagarzinho. Águas pelos artérios, água pelos joelhos, água pelos lombos. E vai se aperfeiçoando no Senhor. Amém? Glória a Deus. Só para final, cuidado, tá? Eu estou terminando mesmo. Não jejue. Olha só, não jejue se você é diabetes. Não jejue. Problemas, né, físicos, não jejue. Não jejue se você é grávida. Fernando, estou grávida. Não jejua. Precisa alimentar o neném que está lá dentro. Não jejua. Fernando, estou com problema cardíaco. Não jejua, querido. Não jejua. Tem que se alimentar direito, tomar os seus remédios. Não jejua. Fernando, eu estou com problemas nos rins. Tem que beber água, querido. Para funcionar bem os rins, tem que beber água. Tem que se alimentar direito. Não jejue. Mas eu quero fazer um propósito com Deus. Vai ter um problema sério, vai botar a culpa em Deus. Não jejua. Fernando, eu não tenho certeza, eu tenho dúvidas sobre minhas condições físicas. Então não jejua, consulta um médico, vê direitinho as coisas e não jejue. Tá bom? Bom, estamos terminando então a nossa aula sobre jejum. E não esqueça que aquilo que a aula de jejum ela gera em nós é o aprendizado de nós aprendermos a abrir mão da nossa carne e nos relacionarmos com Deus. Jejum sempre aliado à oração. Jejum sempre junto com a oração, andando juntos, para que nós venhamos a ser aperfeiçoados por Deus, para que nós consigamos ter autoridade no mundo celestial, para que nós aprendamos, né, a abrir mão da nossa carne, abrir mão do nosso eu, para ouvir mais a voz do Senhor, sabendo que Jesus jejuou, os discípulos jejuaram, a igreja primitiva jejuou. Nós estamos repletos na Bíblia de homens de Deus que buscaram viver relacionamento com Deus por meio dessa prática, por meio dessa disciplina chamada jejum. Que os irmãos possam se aperfeiçoar no Senhor, que os irmãos possam a cada dia mais buscar viver maior intimidade com Deus, que os irmãos possam a cada dia mais querer chegar num nível mais profundo de relacionamento com o Senhor, até chegarmos, alcançarmos aquela estatura que nós tanto desejamos, a estatura de varão perfeito, quando estaremos na glória com o Senhor. Queria dizer que é sempre um prazer estar com os irmãos. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Não deixe de meditar em todos os textos que foram dados. Não deixe de passar para o seu filho esse tipo de assunto, para a sua família. Bate um papo com a família sobre o assunto. Conversa, vê o que todo mundo acha. Vamos meditar na palavra aqui, o que a palavra diz sobre esse assunto. Vamos crescer juntos com Deus. Amém, queridos?
A todos, a paz do Senhor. Não esqueça, escola bíblica dominical para as crianças. Tá bom? Acabou a escola, acabou o jejum, acabou agora a nossa escola bíblica. Convida as crianças a participarem do Zoom, a participar da escola bíblica dominical, da Bíblica Dominical Kids. Também não esqueça, compartilhe com os amigos, curta o vídeo, para que a palavra de Deus possa chegar cada dia mais a mais pessoas. Amém? A todos a paz do Senhor. Deus abençoe cada um dos